Muito boa noite, senhor Rafael. É hoje, hein, senhor Rafael? Muitos vão dizer que é hoje que o filho chora e a mãe não ouve. Esse é o grande debate. Como vai, Vossa Senhoria? Muito boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma e dessa vez com o time de peso aí, hein? Hoje não tá fraco não tá fraco não. A gente tem aí dois times que vão se degladiar aqui, né? Na realidade, a gente não quer treta, a gente quer cultura, a gente quer conhecimento, a gente quer partir para as perguntas que foram formuladas pelos nossos públicos aqui, então no LinkedIn e tudo mais. Então, são muitas perguntas sem respostas. E nós queremos saber as respostas hoje. Hoje o dia vai ser bom, senhor Rafael. Tem um voto, senhor Rafael? O senhor já fez a sua escolha? Todo mundo tem um lado. Qual que é o seu, senhor Rafael? Hoje eu não tenho lado, não. Entendi. Então vamos lá, eu vou trazendo aqui na tela, vou trazer primeiro o corner azul, beleza? Então no corner azul nós vamos ter ele, o cara da Scrum.org, é o homem, Alexandre McFadden. Muito bem-vindo, senhor Alexandre. Tá no mudo, microfone Alexandre. Tá mudo. Depois você falar para a gente não mutar, mesmo assim a gente mutou, tá, né? Eu dei a aula aqui, eu falei para todo mundo. Esse processo empírico, né, não funciona. Aí, ó, vamos fazer mesclado, Rafael? Vamos trazer um de cada aqui, como que é? Vamos sim. Então aí, vou trazer agora ele também. Puta, esse também é de peso aqui, hein? Ai, vamos lá, do lado do time vermelho. Andy Barbosa, seja bem-vindo. E aí, pessoal? Boa noite, prazer enorme estar aí. E eu já coloquei a camisa azul e vermelha. Olha aí, em cima do muro. Beleza, e agora no corner azul novamente esse cara é de safe, hein? Não queria dar spoiler, mas o cara é do safe, hein? Gustavo Castellano. Seja bem-vindo. Opa, obrigado. Aí vamos agora para o United States. Vamos falar em inglês aqui agora, porque o cara tá lá na gringa, ele veio reforçando o time azul. Ele, André Suman. Na cidade do Rock Balboa. Boa noite. E não é mentira. Tá lá na Filadélfia, veio para a treta. Aí agora ela no corner azul. A nossa... eu diria assim que... como pode dizer? É que eu fiquei em dúvida, não sei se é ela ou se é a irmã dela, porque são gêmeas, então isso é um problema. Mas é ela, Andréa Murata. Seja bem-vinda, Muratinha. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu fiquei sabendo que é faixa preta em karatê, faixa preta em Hapkido. Ela vai bater forte hoje. Ela tava com esse intuito aqui. E aí, do lado vermelho, ela tá lá no sul. Tá na Sibéria, parece que tá na Sibéria. Vamos Bem-vinda, Aninha! Olha aí. Oi, tudo bom? Ó, sou faixa preta em taekwondo, hein? Olha aí. Olha! Ó, bater, Aninha. Hoje é para bater. Bom, vamos então explicando as regras do jogo. Esse jogo ele vai ter 4 blocos, senhor Rafael. 4 blocos. No primeiro bloco, aí a Nath mãe, ela tá tentando aqui, ela tá com problema de áudio. Nós estamos torcendo para ela entrar aqui. Se ela entrar, a gente manda ver com ela, que também é outra que bate forte. Se ela não entrar, o time azul tá na vantagem, eu diria só isso. Mas vamos lá. No primeiro bloco, teremos o time azul respondendo. Então, sortearemos um tema, né? São 5 temas. Os temas escolhidos para a noite são times ágeis, Scrum e Kanban, para não dar treta, né? Scrum e Kanban, separando. Ágil escalado. E temos também gestão. E temos métricas ágeis. Vamos ver se deu certo. Nath, você já vai entrar no ao vivo, Nath. Você nasceu estrelado. Olha aí. Agora foi. Agora temos o time vermelho completo. O time azul agora perdeu a vantagem. De máquina, não deu. Então, voltando a explicar, então temos os temas, sorteamos um tema, sorteamos um participante. Esse participante vai poder escolher entre uma das 4 perguntas do tema.
E aí, assim que ele souber a pergunta, ele analisa os candidatos ali, os participantes do time vermelho, e ele escolhe com quem ele quer debater. Terá 2 minutos para fazer a sua resposta, o outro participante 2 minutos, mais 1 minuto de réplica, e o outro participante também 1 minuto de réplica. No segundo bloco, invertemos, fazemos as perguntas para o time vermelho. Só que como o time vermelho tem 4 e o time azul tem 3, quem sobrar do time vermelho na primeira tarefa pode escolher alguém do time azul para responder, pode repetir. No resto, não pode repetir. No terceiro bloco, vocês poderão escolher quem quer para responder uma pergunta sua. Vocês farão a pergunta. E a pessoa que vocês escolherem terá 2 minutos para responder. E no quarto e último bloco, a galera terá... vocês aí que estão nos assistindo, já temos 40 pessoas aqui nos assistindo, vocês vão poder colaborar da seguinte forma: nós vamos compartilhar com vocês aqui, ó, este QR Code do Slido, tá? E, senhor Rafael, o senhor consegue pôr o link do Slido aí para nós, lá no chat? Vou tentar, porque a gente estava tentando compartilhar no outro canal. Se não, manda aqui no chat para mim, que eu coloco aqui no bannerzinho para vocês acessarem aí, vocês digitam. E aí vocês vão votando lá na pergunta do slide, que no quarto bloco nós vamos sortear o mesmo esquema, sorteia um e fala a pergunta e aí debate com alguém sobre a sua pergunta. Beleza? Então vamos lá, vou retirando vocês aqui da tela e vamos começar este nosso game. Dúvidas? Alguém com dúvida? Não? Então vamos lá, vou tirando da tela e vamos começar o jogo. Olha, eu compartilhei o link do slide no chat, mas não foi, tá? Então me manda aí no chat aqui que eu vou pôr um banner aqui para vocês. Deixa eu... Tem um esquema lá no slide que você não... Tem uma hashtag lá que você compartilha a hashtag? Tem também. Fala para mim qual que é a hashtag. Ixi, o que é isso que eu pus aqui? Você é louco. Terço dominou. O que é isso? Peraí, tá aqui, ó. Deixa eu editar esse cara aqui. Vamos lá, quem já conseguiu aí? Olha, tá aqui, ó. Esse é o slide. Boa. Quem tá o QR Code. Então vamos lá, senhor Rafael, sorteie o tema da primeira pergunta. Para ninguém achar que é marmelada, tá aqui, ó. Cadê? Não estamos vendo. Aí, ó. Aí, boa, esse papelzinho. Aí, aqui. Boa. Vamos sortear, então. Olha. Ágil escalado. Ágil escalado, e eu vou pegar aqui um papelzinho do time azul e vamos ver quem será a pessoa que vai escolher. Alexandre McFadden. Então vamos lá, vou pôr o McFadden aqui na tela. Tá lá o McFadden. McFadden, você pode escolher de ágil escalado de 1 a 4. Qual que é o número que você quer? Vamos de 4. 4. Qual a pergunta, senhor Rafael? Quais são os principais desafios para escalar o ágil? Com quem você quer debater sobre o tema, McFadden? Vamos do Gustavo aí, que você deu aí. Então, Gustavo é do seu time. Gustavo é do seu time. Não pode. Tem que ser do time vermelho. Tem o Andy, Suman, Manha ou Aninha. Tá bom. Vamos falar com a Nath, então. Então vai a Nath. Deixa eu pôr a Nath na tela. Muito bem. Então vamos lá. Vou controlar o tempo aqui. Vamos sumir da tela para dar a liberdade para vocês aí. E aí... Deixa eu ir. Calma aqui. Vocês sabem que eu já sou desorganizado no Paranauê aqui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr vocês dois na tela e eu vou dar 2 minutos para vocês. E aí eu vou falando aqui no chat com vocês, beleza? Então vamos lá. Então você começa. Depois a Nath, 2 minutos. Vai lá. É muita coisa, né, Nath? 2 minutos é muita coisa. Então vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente fala em escalar o ágil, né? Eu acho que das perspectivas de escalar é ter ele escalado para a corporação como um todo.
e não necessariamente ter vários times. Obviamente, isso induz a ter vários times, mas ter para além do time. Então, esse eu acho que é uma perspectiva. E a outra perspectiva é escalar, ter vários times fazendo. Então, acho que vale a pena a gente discutir as duas coisas. Não sei se tem mais alguma perspectiva que vale a pena comentar, mas dentro da primeira perspectiva, né, escalar para além dos times e ter a companhia com a mentalidade ágil, eu diria que a dificuldade número 1 é como escalar a cultura, né? Não é necessariamente o ágil, mas a tolerância ao erro, a ter um ambiente seguro, a você poder permitir que o empiricismo aconteça. No meu modo de ver, esse é a maior dificuldade que as empresas encontram quando escalar. E quando se fala em escalar vários times, então eu vou ter vários times trabalhando num mesmo produto, ou mesmo vários times numa empresa, eu acho que a grande dificuldade é quando se tenta definir um processo padrão para atender os vários times. Então, isso eu vejo como bastante crítico, porque, de repente, a coisa deu certo com um time, pega e tenta replicar aquilo para todos os outros times da mesma maneira, e aí você tem um problema, porque o que foi definido está funcionando para um time e não necessariamente é para o outro. E ainda, dentro de escalar em vários times, eu acho que a maneira, falando especificamente de software agora, a maneira como você define a arquitetura do software vai influenciar diretamente no escalar. Então, se você tem um sistema trabalhando com uma arquitetura por slice, por fatia, ou orientada para funcionalidades, eu acho que você vai conseguir escalar com uma certa interdependência dos times. Agora, quando você tem arquitetura padrão, você ainda se vê muito por aí, tenho uma camada... Tudo bem, acabou. Vamos lá. Legal. Bom, acho que falando um pouquinho sobre essa questão dos desafios, eu vejo muito, realmente, concordo com essa questão que você comentou sobre a cultura, né, e sobre o pessoal tentar padronizar os processos de time, e eu acho que isso é muito resultado do que eu entendo que, se você for pensar, essas coisas são como se fosse a ponta do iceberg, né? E você tem toda aquela parte ali por baixo que, na verdade, é sua causa raiz. E eu entendo que isso é muito falta de conhecimento e estratégia. Eu acho que a grande questão de escala, de você envolver gerência, envolver diretoria na questão de escala, é entendimento da estratégia. Entendimento da estratégia para que a empresa, né, e os times tenham uma missão, uma visão comum, e objetivos e resultados-chave que façam sentido, porque aí é mais fácil você falar sobre cultura, né? Então, falar se a gente vai ser ágil, se a gente não vai ser, se a gente vai ter esses valores, se não vai, se a gente entende, né? Em que barco nós estamos remando, acho que isso é uma questão. E uma vez que você entende a sua estratégia, você entender quais são os produtos, né, serviços, enfim, que você vai ofertar, e tendo esses produtos, você trabalhar no mapeamento da sua cadeia de valor, por exemplo, né? Entender que esses produtos e serviços, eles são diferentes, muitas vezes atendem perfis de clientes diferentes, atendem objetivos, então, diferentes, e aí não faz sentido realmente você tentar padronizar, né? Você vai estar resolvendo problemas diferentes. Então, eu acho que esse entendimento acaba faltando, e aí a gente... se vai, né, muito no time, na questão de ficar formando squad, etc., você acaba fugindo dessa parte, né, e aí é onde tem que bater forte mesmo, ali na diretoria, ali na gestão, e tem que começar por ali, né, e realmente é difícil, não é fácil, porque você tem que ser chamado para isso, né, por isso que normalmente o que vem é consultoria e etc., quando eu também acredito que deveria ser um trabalho de dentro da empresa, né. Tempo! Agora a sua réplica, Sr. McFadden. Deu mudo. Acho que nem tem réplica, né? Eu acho que a Nath super complementou, eu acho que falou perspectiva que realmente eu não abordei. Eu acho que a questão de ter a visão, de ter a estratégia é fundamental. Quer dizer, você não implementa a cultura sem estratégia, sem visão. E a questão de times... tirar o proveito do melhor de cada time,
eu ainda reforço muito isso, a questão de não tentar padronizar tudo, né? Você, lógico, também não é anarquia, eu acho que você tem que ter os parâmetros, tem que ter as estacas, né, por onde se amarrar, mas se você não permitir a criatividade, você não vai ter colaboração e você não tem empiricismo. Então, eu acho que está super complementado. Só terminando aquilo que eu estava falando, questão de arquitetura, eu acho que a arquitetura influencia demais na questão da escala, porque você ainda hoje vê as empresas tentando fazer uma arquitetura e fazer um cascalho, né? Do tipo, olha, um time faz um pedaço que depende, passa para o outro, que passa para o outro, e seu sprint não tem 2 ou 4 semanas, né? Ele passa a ter, sei lá, 4 a 16 semanas ou qualquer múltiplo disso. Mas, sei lá, eu achei que foi bem legal a discussão. Tempo! Nath, seus últimos minutos para encerrar o debate desta primeira pergunta. Acho que só reforçar o que foi falado sobre essa questão de arquitetura, né? Eu venho de área de infra, então não tenho tanta profundidade, mas pela minha experiência, a discussão, né, de times de funcionalidade, times de domínio, essa questão, né, de número de dependências, é uma discussão realmente que é importante, não dá para a gente falar, né, sobre estrutura sem falar sobre arquitetura. Então, acho que as duas coisas têm que andar juntas mesmo. Muito bem, olha, sobrou até tempo, deixa eu voltar ao Sr. Rafael, vou devolver vocês para baixo aqui. Vamos lá, Sr. Rafael. Segundo tema da noite, sorteia aí. Mais um tema, vamos lá. Lembrando que se sair repetido não tem problema, hein? Não tem problema, só não pode repetir a pergunta. Scrum e Kanban. Vixe, agora é treta, hein? Vamos ver, peguei aqui, ó. Ah, ela tá tremendo. Andréa Murata. Tá André Murata, mas Andréa. Desculpa, Muratinha, errei teu nome. Eu faço dessas, eu dou dessas. Último Orcando, eu pus aqui o Suman e coloquei ele como Rafael Albino. Vamos lá. Do Scrum e Kanban, senhora Murata, a senhora pode escolher pergunta de 1 a 4, tá livre. A senhora está mutada. Tá no mudo ainda. Tá no mudo ainda. Vê se não é do microfone aí, o cabinho. Oi. Aê, oi. Aê. E aí? De 1 a 4, qual a sua pergunta? 2. 2. Vamos lá. É mais fácil iniciar a agilidade com Scrum ou com Kanban? E com quem a senhorita quer debater? Do time azul. Não pode, senhor. Não, o senhor McFadden já não pode mais. Temos o Gustavo. Não, mas eu sou do time azul. Eu tô louco aqui. Não pode mais a Nath. Pode a Aninha, o Suman e o Andy. O Suman, meu querido. Então, vamos lá. Tá muito amigável isso aqui. A gente vai ter que incendiar esse negócio aqui, Sr. Rafael. Presta atenção. Olha lá. Então, vamos lá. 2 minutos para você, Muratinha. Tá valendo já? Bem, eu acho que não sei. Eu acho que a gente tem que tentar entender que problema cada um resolve e não ficar com... Acho meio que um desserviço essa guerrinha que tem entre Scrum e Kanban. Nem sei se isso ainda existe, acho que não faz sentido. Eu acho que faz mais sentido você entender que problema você quer resolver e quais ferramentas você pode usar dessas ferramentas ou quais conceitos você pode usar dessas ferramentas que fazem sentido dentro do contexto que você está. E acho que lembrar do básico da agilidade, né? Entregar valores, ciclos curtos, através de pessoas motivadas, fazendo melhoria contínua. Então, para falar a verdade, eu não sei muito mais o que dizer. Eu acho que depende. Mas você pode começar. Bom, eu acho que trazer essa dicotomia, esse negócio de Scrum ou Kanban já é um desserviço, né? A gente tem que, se você está perguntando se é mais fácil começar com Scrum ou com Kanban, e a gente for falar teoricamente, seria com Kanban, porque você não precisa mudar nada, né? Começa com o que você faz hoje.
A questão hoje Kanban para um monte de gente é um quadro na parede, Kanban é pega e sai fazendo, Kanban é Scrum sem cerimônia, é um go horse. Então, assim, se a gente for olhar, né, e embasar uma decisão hoje a gente não tem nada. E vamos tentar, né, trabalhar de uma forma melhor, entendendo os fluxos, trabalhar de uma forma evolucionária. Você pode começar com as práticas ali do Kanban. Eu acho que o Scrum, por ser prescritivo, é isso que levou a muita gente começar por ele, né? No começo ali da agilidade, era quase que um sinônimo de agilidade trabalhar com Scrum, mas simplesmente porque é prescritivo, que vai lá, se não tiver Scrum Master, PO, Daily, Planning, Review, Retrospectiva, Sprint, não é Scrum, né? Então é fácil explicar. Agora, qualquer pessoa que sabe um pouquinho de Scrum, se você contar o que o seu time faz e não for Scrum, essa pessoa vai saber. Vai falar, mas isso aí não é Scrum. Agora o Kanban sai perdendo nesse ponto, que é um monte de zoeira que o povo fala, eu faço Kanban. E aí, como não é prescritivo, a pessoa, entendi, né? Tem um quadro lá com os cartõezinhos e tal. Então, acho que se o time é bem novo com agilidade, estiver buscando algo mais prescritivo e encaixar dentro do problema que vai ser resolvido, Scrum. Se o time entendeu que Kanban é um método evolucionário, Kanban. E as duas coisas ao mesmo tempo também são possíveis. Bacana. Eu fiquei pensando nisso que você falou, acho que faz sentido. Quando eu comecei com o Scrum, a maioria das pessoas que eu conheço também começaram. Eu acho que esses métodos, essas ferramentas, elas trazem várias ferramentinhas, né, que te ajudam a começar. E encurtam um certo caminho para te ajudar com as repetições, né, a ir incorporando esse mindset, incorporando essa cultura de agilidade, né. Mas quando eu comecei, quando as pessoas que eu conheço começaram, para elas era mais fácil essa questão do Scrum exatamente por ser prescritivo. Talvez gerasse um pouquinho mais de treta para essas questões dos papéis e tudo mais, mas o pessoal meio que já, é para usar, então vou usar, sabe? Então era bem tranquilo. Mas tem muita gente que também acha que Kanban é bagunça, né? Se for ver o porquê que eu fiz aquela palestra conhecida lá, não chama um Go Horse de Kanban, porque eu estava incomodado com isso, porque o Scrum tá difícil fazer, ou tá complicado ali e tal, então faz outra coisa e a gente é Kanban, né? E a gente tem que entender que o Kanban é um método evolucionário. Voltando à pergunta original, seria muito mais fácil do nada começar com o Kanban, porque começa com o que você tem, sem criar papéis, sem criar responsabilidades, mas acabou gerando isso na comunidade, algumas confusões e tal. Mas, enfim, tem o seu valor. Eu, pessoalmente, hoje, eu acho que vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que se libertar do time box. Porque enfim, eu acho que do que eu vejo na minha experiência, acho que chega num momento que a gente quer se libertar do time box. Mas isso a gente já está falando lá na frente, a gente não está falando de começo, né? Por onde é mais fácil começar. Então, acho que começar certo com qualquer um dos dois é um bom começo. A questão é não ser disfuncional, né? Com nenhum dos dois. E desde que resolva o problema que você tá na mão, né? Tem coisas que não vão dar certo por conta de algumas premissas, principalmente que o Scrum coloca, né? Foi de leve, vai. Eu vou, tá provocando. Só que tu cabelo. Tá provocando. Eu vou na paz aqui, não, tem qualquer um. Eu sabia! Quando falou do time box, eu vi pessoas aqui na telinha de baixo. Opa, o que é isso? Mas tudo bem, tudo bem. Muito bom, muito bom. É assim que o povo gosta, senhor Rafael. E aí, senhor Rafael, qual seria o próximo tema? Vamos sortear. Não esquece de colocar o link do slide aí, hein? Ó, métricas ágeis. Métricas ágeis. E aí sobrou então ele, né? Gustavo Castellano. O senhor Gustavo pode escolher agora a pergunta 1, 2, 3 ou 4 de métricas ágeis. Pode ser 4. 4. Vamos lá, senhor Rafael, revele a pergunta. Essa é polêmica, hein? Ixi, essa vai dar fight. Quanto mais restritivo o IP, maior será a vazão?
Quem o senhor chama para debater sobre o tema, senhor Rafael? Pode ser o Andy, pode ser a Ana. Rafael não, Gustavo. Gustavo, desculpa, eu tô louco. Vamos com a Ana. Vai lá, Aninha, então, chamando a Aninha à tela. 2 minutos para o Gustavo começar e depois eu falo no chat, só que se vocês não virem, eu venho aqui e falo tempo. Beleza? Bora pro fight. Maravilha. Bom, eu acho que a pergunta talvez ela fica um pouco complicada, né? Porque ela de certa forma, ela tira um pouco do contexto do problema que você tem ali, né? Do que você tem. Quanto menor o WIP, quanto mais restritivo, maior vai ser a vazão. Eu acho que depende do contexto que você tem, né? Então, em teoria, sim, pensando rapidamente aqui, mas eu acho que não seria sempre, né? Então, acho que depende, né? Depende do que você tem ali, né, no seu quadro. É que acaba sendo uma pergunta fora do contexto aí, né? Fora de algum contexto. Então, acaba sendo uma pergunta complicada de se responder, né? Bom, queria ouvir a Ana aí, né? Não deu meu tempo, mas gostaria de ouvir. Posso falar? Opa! Assim, gente, isso aí fala muito da lei de Little, né? Lá da teoria das filas. Então, primeira coisa, para a gente falar de lei de Little e falar de vazão, se realmente eu, reduzindo a quantidade de trabalho em progresso, eu vou ter uma maior vazão, primeiro que para isso funcionar, você tem que ter um sistema estável, um fluxo estável, né? Então, não adianta você ter demandas grandes, demandas pequenas, demandas complexas, uma hora você entrega, uma hora você não entrega, que é o que acontece na maioria dos cenários. Eu vejo que as pessoas, elas se preocupam muito com métricas, se preocupam muito em, não, vamos limitar ao máximo o WIP, e esquecem, né, de fazer as coisas lá no início, de tentar ter as demandas quebradas em tamanhos parecidos. Aí, beleza, vamos num cenário aí hipotético que o time consegue ter uma vazão mais fluida, consegue ter as demandas bacanas, aí você vai precisar encontrar o seu melhor WIP. Não significa que cada pessoa no time fazendo só uma coisa, ou 3 pessoas, né? Você tem 3 pessoas no time, ou 5 pessoas fazendo uma coisa só, vai aumentar a sua vazão. Isso não vai acontecer, porque você vai estar com mais pessoas trabalhando com apenas uma coisa, né? Então, pode ser que o teu lead time, por exemplo, que é o tempo que as coisas fiquem, vai levar mais tempo, as demandas vão ficar ali paradas. Então, não, consequentemente, cada time vai ter que encontrar o seu limite de WIP ideal, tá? Então, tem até um vídeo no YouTube bem legal que ele explica esses cenários, né? Numa simulação bem simplesinha de um food truck, né? Então, como é que seria ali? Então, não necessariamente, e também não tem regra, tá? Então, primeira premissa, né? A gente tem que ter um fluxo estável, né? E antes a gente se preocupar com a lei de Little. Mas, sim, tem uma tendência, né, na estatística ali, que a gente consegue ter uma vazão melhor quando a gente diminui a quantidade de trabalho em progresso. Então, a gente para de paralelizar as coisas. Mas não significa que se eu pegar 10 pessoas num time e pedir para eles fazerem uma demanda só, eu vou ter uma baita de uma vazão. Não, porque elas vão estar fazendo todo mundo numa coisa de cada vez, né? Então, eu tenho que encontrar o meu WIP ideal, e não tem fórmula matemática para isso. É isso. Bom, vou fazer a réplica aqui, então, né? Bom, maravilha. Não, legal, com certeza, né? Eu acho que esse é o contexto que estava faltando mesmo, né? Primeiro, ter o sistema estável. Eu até complementaria com o seguinte, né? Depende também do todo, né? Você sempre tem que olhar o todo, né? Você tem que olhar o seu recorte, né? O recorte do seu sistema e entender, né? O que tem antes e o que tem depois.
né? Então, acho que isso também traz o contexto, né? Porque também não adianta, né? Você, de repente, otimizar uma parte achando que o todo vai ser otimizado. Então, não necessariamente você otimizando ali a parte, de repente o time, o trabalho do time, né, dentro da empresa, olhando o todo, você não vai ter otimização. A sua vazão de time pode ser até alta, mas a vazão no contexto corporativo não vai ser alta. Então, acho que depende muito da ótica que você tem, qual o recorte que você está olhando, né? Você está olhando para que recorte? Você está limitando o IP de que forma, em que ponto, né, do seu fluxo? Então, olhar isso e entender o que vem antes, o que vem depois, olhar o todo, é interessante, né? Réplica da Ana. Não entendi. Réplica da Ana, 1 minuto. Ah, tá. Não, eu concordo, a gente tem que olhar o todo, né? E é isso, não adianta a gente já se preocupar com a métrica e não ter um negócio bem estruturado, né? Então, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é a lei de Little, né? Mas é o resultado do número médio do clientes ali, né? Da quantidade de clientes, né? Que é a nossa taxa de chegada vezes o tempo médio de resposta, né? Então, é um jeito da gente conseguir uma fórmula mágica que consiga aumentar a nossa produtividade. E você só vai conseguir fazendo isso olhando quanto que você está entregando e quanto que você está limitando, né? Você vai colocando restrições e tirando restrições. Mas sim, a gente tem que olhar o todo mesmo. Muito bem! Olha, eu dou até uma dica aí. Quem quiser, procura aí no Google depois do vídeo. Depois. Agora você clica ali em inscrever e dá o like. É nesse momento que vocês fazem isso. Mas se vocês procurarem aí, Kanban Flow Simulator, né? Esse é... Nossa, o cara... Ó, eu não sei nem quem fez, acho que é um indiano, se eu não me engano, mas parabéns. Mas digitem aí, Kanban Flow Simulator. E façam seus testes, configurem seus times e vejam, né? Isso que ambos estavam falando. Às vezes a limitação do IP, ela pode chegar até um limite lá para o seu time, que senão você começa a ter ociosidade, alguma coisa do tipo. Mas Kanban Flow Simulator, fica a dica. Muito bem, então vamos lá. Outro tema, senhor Rafael. Vamos para mais um. Olha, eu estou pondo os QR Codes aí na tela. Eu pus primeiro o QR Code da Programmers. Temos vaga. Venha lá, clica aí e vá. Também vou deixar lá no link da descrição depois o link. E agora estou do Sr. Andy, lá do Agile Institute. Tem alguns cursos disponíveis lá. Acessem o link aí. Vamos lá, senhor Rafael. Próximo tema. Gestão. Nenhum repetido até aqui, hein? Nenhum repetido. E aí sobrou o Sr. Andy. Vou pôr o Sr. Andy na tela. E ele pode agora escolher. De gestão, Sr. Andy, de 1 a 4. Qual pergunta o senhor quer? Tá no mute. Tá no mute. Tá mutado, tá mutado. Aí, agora foi. Número 3. Número 3, senhor Rafael. Essa é boa. Como alinhar estratégia e agilidade? Aí você pode escolher qualquer um do time azul. Olha que boa, hein? Vai lá. Quem tá no time azul, repete para mim que eu tô meio... o McFadden, o Castellano e a Muratinha. Pode ser o McFadden. Então, bora, McFadden. Bora lá, então, 2 minutos. Repetindo a pergunta, como alinhar estratégia e agilidade? 2 minutos. Começa por mim, né? Começa por mim. Bom, o grande desafio aí, né, é até na primeira pergunta, né, que o McFadden e a Manha tocaram nisso, né, na questão da dificuldade de se ter uma estratégia para agilidade, né, porque a questão de alinhar estratégia e agilidade depende muito do porquê se está adotando agilidade, né, muitas empresas não sabem nem porquê que precisam ir para agilidade, ou o que a agilidade pode trazer de benefício, né, para o negócio. Então, a partir de saber com clareza como a agilidade pode apoiar o negócio, é que aí você pode, então, criar um alinhamento da estratégia para com a agilidade dentro do negócio. E tendo essa visão clara, você efetivamente aí facilita você pavimenta toda a possibilidade de implementação da agilidade em todos os níveis, desde o nível estratégico, tático, operacional.
Então, a agilidade até hoje, na grande parte das empresas, ela começou no nível operacional, né? As equipes se auto-organizaram para implementar a agilidade, e isso está batendo em alguns lugares, né? Naquela questão da cultura, na falta de alinhamento, na falta de uma preparação da estratégia do negócio para que consiga, então, sustentar e suportar a fluência da operação ágil, né? Então, temos operações ágeis, até fluindo, porém, bloqueadas, né, por uma falta de uma estratégia, de uma coordenação organizacional ágil. Então, é essa conexão que precisa acontecer, né? Um alinhamento, né, primeiro de conceitos, do porquê das coisas, da estratégia ágil, que também se renova em ciclos, né, adaptativos, para que as equipes, então, possam, operacionalmente, olhar para essa estratégia que é adaptativa e adaptar o seu trabalho individual ali no nível de operação, né? Esse é um desafio bastante grande, e nós estamos caminhando agora, a escalada do ágil, por exemplo, ela depende dessa capacidade de alinhamento em todos os níveis. Caso contrário, nós não vamos conseguir avançar, né? Então, é aí que algumas propostas, né, alguns frameworks, alguns métodos, etc., trazem agora algumas propostas, né, que ajudam a viabilizar tudo isso, tá ok? Muito bom. Então, vamos lá. Primeiro eu queria só dar uma cutucada na outra questão, Scrum, Kanban, né, rapidinho, sem ser censurado aqui, mas acho que a gente pode usar também Scrum com Kanban, né? Então, é só essa brincadeira. Mas muito bom. A questão de estratégia, né? Eu acho que você comentou de estratégia para implementação de agilidade. Eu acho que a gente pode pensar na estratégia onde a agilidade faz parte ou não faz parte, né? Eu acho que isso, você tocou nesse ponto e eu super concordo. Primeiro, e se a gente for pensar um pouquinho no que é agilidade, pelo menos num conceito bem simplista que eu tenho, agilidade vem do empiricismo, né? E empiricismo vem com fazer um teste com alguma coisa, ver se deu certo, dar uma mudadinha e tentar de novo, né? Então, esse processo cíclico, né? Quando a gente extrapola para a corporação, acho que a gente está falando de olhar para o cliente, né? Olhar para quem vai consumir o valor que eu estou gerando e rapidamente olhar se ele consumiu bem, se ele gostou, se ele não gostou, me adaptar e levar algo melhor, né? Então, isso para mim é super estratégico. Então, eu acho que não tem um desalinhamento, né? Mas, lógico, se você estiver implementando agilidade nas bases, somente nos times, de forma em silos departamental, você não vai ter o benefício, né? Porque você não olha para o todo. E tem um livro que chama XLR8, não sei quem conhece, excepcional, que fala assim, não é uma virada de página, é uma coisa que você vai convivendo, né? E vai até um ponto que aquilo for interessante para a tua empresa, né? Pode ser umas num determinado ponto, para outras em outro. Agora, voltando, quem precisa de agilidade é aquele negócio. Quem precisa ouvir seu cliente e se adaptar a ele. Se você não precisa, não se preocupa. Toca como tá, que tá bonito, né? Então, isso aqui é complementar, mas bem legal. Legal, muito bom. Pois é, uma coisa interessante até que o McFarlane tocou é esse aspecto mesmo, né? De, pô, será que eu preciso? A primeira pergunta é, com clareza, eu preciso da agilidade ou não? Eu preciso ser adaptativo ou não, né? E uma coisa interessante é que, assim, toda a escola de gestão empresarial, né? Ela trabalha sobre prescrição, né? Planejamentos, né? Anuais, bianuais, trianuais, etc. e tal, né? Trienais, né? E isso acaba gerando o quê? A impossibilidade de experimentar. Eu trabalhei por muito tempo na gestão estratégica, né, na parte de planejamento estratégico de empresas digitais, empresas de software, né? E, cara, nós éramos cobrados lá por que a gente não executou a estratégia. Mas a estratégia ia levar nós para o buraco, ia levar nós para o abismo. Então, a gente era cobrado não pelo alcance do resultado, mas por ter ou não executado a estratégia que estava prescrita, né? Só que, pô, e as empresas querem conviver com adaptabilidade aqui na operação e uma prescrição na estratégia. Não funciona assim, que o cliente, ele demanda adaptação, o mercado demanda adaptação, né? Você precisa estar se adequando às novas realidades, às novas necessidades, às novas demandas, né? Tanto na estratégia como na operação. Muito bom. Tentar complementar num minuto, né? Mas acho que está super alinhado. O bom é que está fazendo esse bate-bola e está complementando e colocando as visões, né? E se você olha para a questão do planejamento estratégico,
tem aquele paradigma, né? Que em ágil a gente não planeja, né? Que a gente só faz o just in time, né? O just in time é super importante para evitar desperdício e tudo mais, mas você não planeja, não faz a microgestão da coisa, né? Você tem que saber para onde você vai, você tem que ter uma noção quais são os seus objetivos, né? Isso é estratégia, né? E você vê hoje planejamento estratégico, por exemplo, você está vendo OKR, né? O que é OKR, se não ciclos de feedback constante, né? Do ponto de vista de planejamento. Então, eu acho que o mundo está se alinhando para ouvir mais o cliente. E não interessa o método, não interessa a forma. E eu acho que isso é o bacana. Legal. Muito bom, agora sim. Eu vi que o McFarlane, ele se doeu na última pergunta do Kanban, mandou agora. Ele não ia aguentar, né? Não ia, eu senti que teve. Foi teleguiado, eu não vou falar para quem. Não me doí, eu acho que só falta de falar que a gente pode trabalhar junto, só isso. É isso aí, vamos lá. Então agora vamos para o segundo bloco, meus amigos. Agora vai inverter. Nós vamos sortear a galera do vermelho, né? E só lembrando que este primeiro bloco, temos propaganda hoje, hein? Foi um oferecimento da Programmers, a Agile Experience. Confira este caso de sucesso, meus amigos. Eu sou muito marqueteiro, eu tô me sentindo na Globo. Mas vamos lá. Tema, senhor Rafael. Vou pegar aqui. Gestão. Voltou para gestão. E aí, agora o time vermelho. Vamos sortear aqui. Natimanha. Senhora Natimanha, pode escolher a pergunta de gestão. Sobrou para a senhorita a 1, a 2 ou a 4. Qual a senhora quer? Se você puder ver um pouquinho... Aí, boa. 1, 2 ou 4, manha? Vai na manha, vai na manha. Vamos falar do 4, que eu achei essa pergunta interessante. 4, qual a pergunta, senhor Rafael? Como manter a cultura ágil diante do isolamento social? Muito bem. Nath, quer debater com quem? Do time azul, né? McFadden, Gustavo ou Murata? Olha, difícil essa também. Vou chamar a Andréia, porque é minha amiga. Boa, Muratinha. Agora vamos aí, não vai ter guerrinha. Muito bem, 2 minutos. Acho que foi combinado essa, hein? Foi combinado essa. Clube da Luluzinha. Beleza, vamos lá, 2 minutos. A Nath começa, né? Acho que vai, Nath. É a Nath. Bom, achei bem interessante essa pergunta, né? Porque quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando dessa questão, né? Entendo do home office, né? A gente está trabalhando de casa. E quando a gente fala de cultura ágil, a gente está falando muito dessa questão como o pessoal falou aqui anteriormente, né? De você escutar o cliente, ter ciclo de feedback rápido, você conseguir responder rapidamente a mudança. E aí, quando você pensa em isolamento social, eu, pelo menos, e aí a Andréia depois vai poder complementar, ver se ela encontra alguma coisa, mas eu não consigo entender como que essas coisas não andam junto, né? Porque, ok, trabalhando do escritório ou trabalhando de casa, se eu tenho uma estratégia clara, uma cultura clara, eu sei o que é o meu trabalho, tenho as ferramentas que eu preciso para fazer, não tem por que eu não manter uma cultura ágil no trabalho remoto, né? Então, acho que a grande questão realmente dado essa situação em que as empresas se encontram, elas garantirem que estão prestando todo o suporte para os times e dando essa visibilidade, né? Talvez o problema realmente é se a empresa não trabalha com uma estratégia clara, os times não sabem o que fazer, e aí o problema não é o remoto, né? Porque aí no físico os times também não sabem o que é esperado deles, né? E aí você mandar esse pessoal para casa só piora a situação, né? Então, acho que talvez seja essa a grande questão que, no momento de isolamento social, você acaba dificultando, né? Então, já é uma situação que já é ruim e você só está adicionando mais um dificultador ali em cima. Me deu os 2 minutos?
para falar. Já deu. Então tá bom. Acho que eu concordo com tudo que tu disse. Acho que a parte do remoto tem as suas dificuldades, ainda mais para aquelas empresas que nunca trabalharam com remoto. Então, com essa dificuldade de como eu me comunico, como que eu alinho, todas essas questões. Mas quando eu penso em isolamento social, eu penso muito na questão das pessoas. Eu acho que a cultura, foi muito que você falou, ela continua. Se eu já tinha uma cultura de alinhamento e tal, é uma questão muito de eu encontrar as ferramentas e conseguir usar. Mas me preocupa muito como as pessoas estão, porque não é que elas estão trabalhando de casa, elas estão isoladas em casa. Elas só têm o trabalho e fim, é tudo que elas têm como comunicação externa. Então elas não podem ver família, elas não podem ver amigos, né? Às vezes elas não podem muito sair na rua, depende muito se é grupo de risco. Então, quando eu penso nisso, e eu penso, puta, eu quero ter essas pessoas felizes, eu quero ter elas motivadas, capacitadas para fazer o trabalho delas, como que eu consigo gerar um ambiente seguro ou um espaço de escuta para que, se elas quiserem se abrir, saber que existe um outro lado que está disposto a escutar? Como é que eu crio momentos do meu time em que ele possa se comunicar e abrir como é que ele está se sentindo? Que tipo de dinâmicas eu posso puxar para conseguir fazer com que as pessoas, se elas se sentirem à vontade, falarem como elas estão se sentindo. Então, quando eu penso em isolamento social, vem muito essa preocupação. Tem todo o remoto também, mas vem muito a preocupação de como eles estão. Vai lá, Nath. Acho esse ponto super importante, né? Como você falou, não é só trabalho remoto, é isolamento social, né, essa questão. E aí eu acho, então, que a discussão, ela vem, talvez não da cultura ágil especificamente, mas da cultura da empresa, né? Então, independente do que for, como você falou, se você consegue dar esse suporte para o seu time. Eu passei por uma situação onde, assim, lógico, a gente está numa cultura ágil, então a gente tem todas essas dinâmicas lá no time, dele, retroplanning, etc. Mas mesmo tendo, né, todas essas dinâmicas, conversando com o pessoal todo dia, fazendo festa, café, não sei o que lá, eu acabei me deparando com uma situação do meu time que eu não, como gestora, ele ultrapassava o espaço de onde eu poderia atuar e ajudar essa pessoa, né? Por essas questões de isolamento social, como você falou, né? Quando afeta psicologicamente, ou quando você tem um problema ali em casa, etc. E aí eu acho que o que fez diferença nesse momento foi o apoio do RH. Eu acho que foi a questão do RH ser, né, dar um passo à frente, ali como uma área que eu acho que é fundamental para a agilidade, para as empresas em geral, né, esse apoio do RH, de dar um passo à frente e estender a mão, né, como você falou. Lógico que a gente ali está numa cultura legal, se tem uma estratégia bacana, as ferramentas certas, é só a gente tocar o trabalho, né? Mas aí se cai numa questão psicológica, numa questão ali que está afetando mesmo, né, essa questão do isolamento social, aí você precisa de mais apoio, né? Mais apoio ainda. Acho que deu tempo. É isso mesmo. Claro que a gente não quer tomar o papel de um psicólogo, nada disso, de um acompanhamento mais próximo, mas acho que só o fato de você abrir espaço ou planejar, de repente, um happy hour, um e-café que a gente chama, um team building, ou se a pessoa quiser conversar, você só disponibilizar a sua escuta ativa, né, que é muito diferente da conversa que a gente tem, porque hoje a gente não escuta, a gente mais pensa no que a gente vai responder. Então, quanto eu tô ali de coração aberto para escutar o meu amigo que de repente não tá passando por uma situação legal, né? Ou às vezes a pessoa só quer empatia, ela só quer ser ouvida, ela não quer que você dê pitaco. Então, eu acho que tem muito dessa questão de ter empatia com essas pessoas, entender o contexto delas. Tem cachorro, tem filho gritando, tem um monte de contexto ali acontecendo e às vezes você não conhece. Então, talvez tentar conhecer um pouco mais o seu colega, o que ele está passando nesse momento. Alto nível o debate aqui, hein? Olha, tocamos em assunto, tá vendo? A gente vai para um caminho, vai para o outro, mas é muito bom, meninas, gostei. Vamos lá, senhor Rafael, diga aí, qual o próximo tema? Tá no mudo. Gestão novamente. Opa, mais uma vez gestão, 3 vezes seguido, hein? E aí foi sorteada Aninha, vamos lá, Aninha. Você tem direito agora, Aninha, de escolher entre a pergunta 1 ou a 2 de gestão. 2.
2. Qual a pergunta, senhor dois. Rafael? Existe governança em organizações ágeis? Olha aí. Quem você quer debater sobre isso? Sobrou McFadden e Gustavo. O Gustavo. Então, bora lá, senhor Gustavo. 2 minutos, Aninha. Bom, eu acho que depende do cenário, né? Então, você pode ter um cenário que não tem necessidade de ter uma governança, se você tem um ambiente que ele é um pouco menor, de repente a liderança já tem uma gestão horizontal ali, já está tudo muito bem alinhado, e pode ser que não seja necessário ter uma governança. Eu já vi alguns ambientes funcionando sem governança, mas ela é muito importante também para ajudar a dar os caminhos, né, a dar um norte dentro das empresas. Então, eu acho que depende muito do contexto, da necessidade de ter uma governança. Também não adianta ter uma governança que atrapalha uma transformação ágil, né, a disseminação do ágil. Então, acho que a governança ela tem que estar alinhada com os objetivos também da transformação ágil dentro da empresa. Legal. Posso? Acho que sim. Não, legal. Vamos lá. Bom, sobrou tempo. Concordo. E o que eu pude ver dentro das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar é que muitas estavam em processo de criação dessa governança, mas ainda não tinham ao certo os caminhos para começar uma governança ágil, né? Então, eu concordo, né, com o que você falou e faz muito sentido, né? A governança ela não pode atrapalhar o andamento e às vezes acontece, mas o que eu pude notar mesmo nas empresas que eu trabalhei, que eu atuei, é que ainda hoje no mercado a gente não tem uma visão muito clara, pelo menos a partir da minha ótica, né, da minha experiência, não tem uma visão muito clara dos caminhos para criar isso, né? E quando existe um framework ou caminhos para isso, algumas pessoas ficam mais resistentes e tudo, né? O Safe, ele monta ali, né, um formato, ele traz um formato de governança, né? Claro, discutível, óbvio, depende muito do seu contexto, mas eu acho que as empresas hoje ainda estão tentando achar os seus caminhos aí, né? Então, para criar uma governança ágil, né? Bora para as réplicas. Então, eu concordo com o que o Gustavo falou. O Safe ele já tem ali uma estrutura que propõe, né, para sugestão. O Kanban é começar com o que você já faz, com o que você já tem, né? Então, se já existe uma governança, a gente não vai, vamos remover a governança, vamos desinstalar aqui o pessoal, né? Continua fazendo do mesmo jeito. Pode acontecer, às vezes, de perder um pouco sentido de ter uma governança, de novo, dependendo do contexto, né? Porque o nosso objetivo é ter times autogerenciáveis, auto-organizáveis, né? Então, os times já vão ter as metas deles, já vão conseguir se auto-organizar. Então, acho que depende muito do contexto. E com o Kanban também não tem nada aí que nem o Scrum, né? Que direcione, enfim, e passa algum... O Kanban é menos prescritivo, também não vai passar, não tem nenhuma regra aí. E o Scrum, que é um pouco mais prescritivo, também não tem falando ali... Um papel, né, dentro da governança, quais são as cerimônias para essa governança acontecer. Ela acontece mais quando é a nível escala, como o Gustavo falou, né? Então, o Safe, como ele trabalha já mais em escala, já tem uma maior complexidade, uma hierarquia, aí tem ali um papel, algumas diretrizes que também são opcionais de estar usando ou não, né? Perfeito. E esse é até um ponto que eu queria até trazer, né? O Safe, ele é um framework, né?
Ele não é um método, né? Que você tem que pegar e colocá-lo ali, né? Então, eu acho que entender e internalizar isso já traria um pouco menos de resistência ao se enxergar, né? Ao se a ter esse contato aí, né, com o Safe. Nas empresas que eu trabalhei mesmo, a gente usava o framework como uma inspiração, né? Então, o que temos hoje, né, o que de repente se propõe ali dentro dos frameworks, né, ou de repente alguns modelos que a gente já tem hoje disponíveis no mercado, e o que a gente poderia caminhar considerando sempre o nosso objetivo, né, e mudanças pequenas, né? Eu gosto muito de mudanças evolucionárias, né? Esse conceito de mudanças evolucionárias, eu acho que é o caminho mesmo. Então, pegando inspiração aí no que a gente tem de modelo e seguindo para o caminho de entender o seu contexto e o que você pode, pouco a pouco, ir mudando para chegar no estado ideal. Né? Tá muito S2 esse negócio aqui. Eu achei que ele ia falar, eu gosto de mudanças evolucionárias, que é o Kanban. Daí ele falou, é o caminho. Ah, sei. Olha aí, tá vendo? Polêmicas. Vamos lá, senhor Rafael, qual o próximo tema? Vamos lá. Ágil escalado. Ágil escalado, e eu sorteei André Suman. Ai, vamos lá. Senhor André Suman, o polêmico. Vamos... Tô tranquilo aqui, pô. O Marco Fala não prestou atenção no que a gente falou. A gente falou negócio com Kanban, meu. Olha lá, você tem pergunta 1, 2 e 3 para escolher de ágil escalado. Pode ser 1. Sobrou 1, e olha como o universo conspira. Sobrou um McFadden para Não, e a pergunta, hein? Como escalar com o Scrum? Olha aí! Eita, isso vai ser bom. Vou deixar os dois na tela aí. 2 minutos, pode começar, Suman. Bom, como escalar com o Scrum? O Scrum não escala, né, McFarlane? Bom, assim, se a gente falar de Scrum, né, na verdade as pessoas foram descobrindo como, né, com múltiplos times, tem um time Scrum, daqui a pouco tem outro, e aí a gente vai descobrindo como escalar, mas se a gente for ver, né, se a gente for estudar o Scrum, o próprio Scrum Guide, em nenhum ponto se fala de escala, né? Então acho que, na verdade, o que a gente traz nesses eventos, nessas conversas, é muito legal estar aqui com vocês, é justamente trazer essas experiências de como que a gente foi resolvendo o problema, que, né, hoje a gente tem, o Scrum at Scale, né, já foram pensadas outras coisas, mas a gente foi meio que descobrindo sozinho, né, como que, tendo 2 times, como que a gente pode entender, 2 times, um produto que tem, né, ou vários módulos, ou às vezes a gente teve aquela divisão que não foi feita da melhor forma, né? Tem o time Scrum do back-end e o time Scrum do front-end, né? E aí que valor que isso entrega no final, né? Então, acho que o segredo ali se você está trabalhando com Scrum, ir tentar descobrindo como que você pode começar a fazer as conexões para enxergar a companhia como uma entrega de serviços mesmo, né? Como um ecossistema de serviços, tratar a empresa como vários times, parte de um mesmo ecossistema. E aí eu sugeriria você ter comunidades, chapters, né, Scrum Masters conversando entre si para ver como isso pode ser melhorado, trazer as pessoas de negócio para montar um portfólio, né, independente de times que estão trabalhando nisso. Aí queria ouvir do McFarlane, das experiências dele também, se ele concorda que o Scrum, a princípio, não foi pensado como escala, né? Sim. Não, com certeza. A princípio, o Scrum não foi pensado como escala, mas eu acho que o Scrum é empírico, né? Então, como todo método ágil, ele veio colhendo feedback, se adaptando, e existem as instâncias aí, os suportes para você escalar, seja o Scrum ou não. Agora, eu acho que vale retomar a primeira questão, aonde
eu ainda enxergo duas perspectivas de escala, né? Uma, você escalar múltiplos times para atender um produto. Então, a gente se fala muito nisso, né? E uma outra é quando eu escalo para fora do desenvolvimento, quando eu escalo o ágil como um todo para a companhia. E aí eu acho que o Kanban trata muito isso, né? Eu não tem como negar. E a brincadeira anterior de usar com, né? Acho que ela é importante, porque existe essa dicotomia, como foi falado, e a gente precisa lutar contra, e tem que olhar para o cliente e não para o método, ou para o outro, ou para o framework, né? Eu acho que tanto o Scrum Scala, que existem diversos frameworks, né? Então, você tem o Safe, você tem o Nexus, você tem o LESS, né? Etc, etc, etc. A própria Scrum.org tem certificação e própria para escalar, e tem o Nexus também. Então, o Scrum, eu entendo que ele escala com adaptações. Então, a hora que você tinha lá no começo o Scrum of Scrums, né? E isso foi evoluindo. Então, acho que teve uma evolução. Mas sempre a gente tem que pensar quando escalar e por que escalar, quando a gente fala em escalar times no mesmo produto, né? Às vezes, voltando para a questão de arquitetura, você não precisa ter a complexidade de escalar times se você fizer uma arquitetura adequada na construção e poder manter a interdependência. Agora, se a gente for falar em escalar, em ter o ágil implantado na companhia como um todo, aí eu acho que isso é inevitável, seja utilizando Scrum ou não. Eu acho que não só Scrum. Quando você fala de escalar para a empresa inteira, você vai escalar o ágil e não o Scrum ou o Kanban. E uma visão que eu acho interessante quando a gente fala em escala não necessariamente, eu acho que não é nem questão de necessariamente, mas acho que não é isso mesmo, se você faz um time e aí você faz vários e aí é escala. Porque um prédio não é uma casa em cima da outra. Não é porque você conseguiu construir várias casas, você fala, beleza, agora eu preciso de uma casona que mora um monte de gente. Você não constrói um prédio do mesmo jeito que você constrói 5 casas, né? Um prédio de 5 andares não são 5 casas uma em cima da outra. Então, às vezes, a gente precisa desconstruir para construir, né? Então, é entender que do jeito que a gente está, às vezes, lidando com o time, uma coisa muito local, né? A gente precisa estabelecer mecanismos de que não é só replicar aquilo, mas fazer as conexões acontecerem para que aí a gente escale. E é interessantíssima a sua visão de escalar de times, né? De mais produtos, mais coisas, mais times tratando um produto que foi crescendo, e escalar na companhia, que aí a gente bate na questão da cultura, né? Será que a nossa área jurídica está preparada para trabalhar com contratos com clientes que trabalham com ágil? Será que a nossa área de recrutamento está escolhendo as pessoas que têm o perfil para trabalhar num time, né? Quando a gente fala de agilidade, de times multidisciplinares e pessoas se autogerenciando, né? Será que a gente escalou, né, o sentimento dentro da companhia? Então, é muito legal a sua visão em relação a isso também. E pegar exatamente esse ponto, né, que eu acho bacana, que assim, será que a gente está conseguindo, dentro da companhia como um todo, fazer menos microgestão? Será que a gente está conseguindo ser um líder servidor, né, enquanto as áreas de suporte? Quer dizer, a gente falou de área de governança, né? Será que a nossa área de governança ela é restritiva ou ela é aditiva? Será que ela consegue suportar a agilidade ou ela impede a agilidade? Será que, como você comentou de recrutamento, será que o RH capacita as pessoas para serem menos especialistas e serem mais abrangentes, serem mais desenvolvedores na situação da palavra mesmo, ou especializa as pessoas para, de novo, fazer um cascata? E sem tirar a questão que não quer dizer que todo mundo tem que fazer tudo, de forma alguma, não estou pregando isso, né? Mas a colaboração no sentido de ampliar a visão das pessoas, de entender a visão do produto, do cliente e poder produzir valor. Então, acho que esse é o ponto. Isso, para mim, é escalar, entendeu? Porque, de repente, usar um método lá de fazer um monte de squad, que tá bonito, isso funcionou muito bem para o Spotify, mas vai funcionar para mim, né? Acho que esse é o ponto a ser pensado, né? Beleza. Isso aí. Já fizemos as pazes de novo. Olha aí, muito. Ainda bem. Já foi uma amiguinha de novo, ó. Pronto. Só não provocar. Muito bem. Bom, qual o tema agora, senhor Rafael?
porque agora sobrou o senhor Andy para fazer. Ó, de novo, hein? Ficou pro final, hein? Falar sobre times ágeis. Times ágeis, muito bem, senhor Andy. O senhor tem direito a escolher qualquer uma das perguntas. Uma, duas, um, dois, três ou quatro. Vamos lá. Eu vou fazer uma... Dá continuidade. Eu vou na número 3. Vamos lá, número 3. Qual a pergunta, senhor Rafael? O que explica a busca das empresas em criar squads, o famoso modelo Spotify? Essa é polêmica. É polêmica mais para a galera que está assistindo, que vai começar a xingar nós. Quem o senhor quer debater, senhor Andy? Temos quem lá? Temos McFadden, o Gustavo e a Muratinha. Murata, vamos lá, Murata. Muratinha. Cara, muito. já terceira vez. Eu tô tipo, não me escolhe, não. Não, vai ser legal. 2 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vejo com bons olhos até o estilo, né, desse modelo Spotify. Não é uma coisa ruim, mas, por outro lado, ele não é uma receita, né, que... No fundo, muitas empresas estão buscando promover uma transformação ágil, fazer uma mudança, uma evolução para um ambiente ágil, e usando a prescrição para adotar agilidade, né? Totalmente ao contrário, né? Então, a gente tenta prescrever como vamos desenvolver, ou como vamos implementar agilidade dentro do negócio. E aí, o Spotify caiu como uma luva, né? Para quem quer prescrição, para quem quer um plano de como fazer as coisas, né? O que é um modelo pronto, né? E não quer, na verdade, perder tempo, ou talvez investir tempo em desenvolver um modelo próprio dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro daquilo que a sua organização precisa, o seu produto precisa, porque é muito mais fácil copiar, né? E até no começo vocês falaram, né, sobre escalar, tentar... Sempre me pergunto, Andy, qual foi o maior erro que você já fez? Tentar copiar o que eu fiz num time e fazer no outro, sabe? Isso aí deu um tiro no meu pé várias vezes, né? Porque até eu entender que, poxa, não existe um modelo único, né? A gente tem que começar a experimentar e entender de contexto, entender de situações, entender que, por mesmo que esteja na mesma empresa, um produto tem características diferentes e a equipe precisa se moldar de uma forma diferente. Então, eu vejo o modelo Spotify muito nessa... ele explodiu muito porque era um modelo que foi bastante disseminado, né? E todo mundo quer um modelo pronto de como que eu pego aqui e implanto isso aqui, então. Vamos implantar isso aqui. Talvez o modelo ajude a fazer isso. Mas, no fundo, o que eu vejo é que, na maioria dos lugares, né, vem falhando, assim, de uma forma bem ampla a aplicação desse modelo. Só tem o nome, né, Squad, mas o modelo em si não é aquele. Muito bom. Também concordo, acho que ficou muito famoso, né? Ficou na hype, e é uma coisa que, de repente, para eles funcionou dentro do contexto que eles tinham, né? E aí explodiu, acho que por causa de um vídeo, e acho que, pelo que eu entendi, nem foi usado em todo o Spotify, não era uma coisa que dava para usar em tudo. Então, mas tem também seus conceitos interessantes, tem o seu mérito também. Eu acho que as pessoas têm muito essa busca de querer ir para agilidade e não saber como, e por isso que elas vão por esse caminho de deixa eu copiar. Eu acho que os métodos como um todo e as práticas, elas são meio que um atalho, um jeito de você começar. Só que se você não entende o que tem por trás, se você não entende ou não busca entender, assimilar o mindset que tem por trás, que problema cada ferramenta resolve, né? E principalmente que ferramenta eu tenho que usar dentro do meu contexto, não vai funcionar. Né? Acho que qualquer ferramenta, independente se é do Spotify ou não. E também lembrar que ferramenta, né, é um meio, não é um fim. Né? Eu não estou ali para implantar Spotify, para implantar Kanban, para implantar Scrum. Eu estou ali para tentar ganhar um resultado, né? Ser mais competitivo com o mercado, ser mais adaptativo. Então, eu acho que é isso. Legal. E uma coisa importante que às vezes talvez as pessoas nem saibam, né? Mas por trás desse modelo de Spotify, de squadização, vamos lá, mas o modelo, né, de estrutura é um modelo celular, manufatura célula, tá? Multifuncionalidades, trabalhando juntas com todos os recursos ali, pessoas e demais recursos, ferramentas, para poder desenvolver mais rápido alguma coisa, um produto, etc. Mas
para esse modelo da Spotify funcionar, existe por trás o Agile Ally Spotify, que é a metodologia deles, existe um modelo de desenvolvimento próprio do Spotify, existe uma estrutura de produto própria do Spotify, né, que é a estrutura orientada a serviços, etc., que eles têm no próprio produto que eles desenvolvem, o modelo do cliente que eles atendem, que também sustenta a possibilidade de trabalhar nesse modelo de squads, e além disso, a cultura Spotify. Então, a gente tem um monte de coisa por trás aí, que é infraestrutura de produto, modelo de negócio, tipo de cliente, né? Modalidades de cliente, uma cultura organizacional que foi construída para poder sustentar aquilo. Então, não é uma coisa que implanta, né? É uma coisa que depende de uma série de outros fatores que precisam ser respeitados, né? Isso mesmo. Acho que isso vai para qualquer modelo, né? E para qualquer empresa. Acho que também não é só pegar e tentar executar e tentar replicar, né? Então, até olhar e tentar criar alguma coisa que faça sentido para mim. Quais são os princípios, as ferramentas que de repente fazem sentido para mim de N métodos? E dane-se, eu vou aqui, vou criar um negócio que serve para mim, sabe? Estou resolvendo o problema do cliente? Estou me adaptando? Estou entregando ciclos curtos? É tipo, cara, estou tentando ser ágil na essência mesmo. Acho que é isso. Eu sempre... não é, acabou, né? Acabou. Não, tem um minuto ainda, vocês estão... então tá. Não, eu quero falar uma coisa, que eu sou muito agnóstico, né? Eu não defendo o método, porque eu já resolvi problemas em empresas usando Scrum e o mesmo problema em outra empresa usando Kanban. Tudo é questão do contexto, tá entendendo? E outras combinando os dois. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas o que eu percebo, tá? Que como o modelo Spotify, o Scrum tem por trás a necessidade de alguns comportamentos e uma espécie de cultura, né? Comportamentos em vários níveis. O Kanban precisa de comportamentos diferentes em vários níveis. O Safe vai precisar de outros comportamentos, tanto de lideranças, como de equipes, como de gestores, como etc. Então, tudo depende disso. Né? Então, é isso que nós temos que nos preocupar, né? E entender primeiro também, né? Qual é o problema que eu quero resolver. A partir daí, eu vou buscar a combinação dos mais diversos métodos, práticas, né? Disponíveis aí, que tem um monte de coisa. A gente precisa conhecer, né? Senão, se eu conheço só uma coisa e só tenho martelo, tudo é prego, né? Então, a gente precisa ter ferramenta na mão. Muito bom. Conhecimentos filosóficos agora, hein? Prega, a Morutinha também mandou uma dela, hein? Muito bom. Bom, agora nós vamos abrir então o terceiro bloco, senhor Rafael. O terceiro bloco é o seguinte: nós vamos sortear aqui e a pessoa vai poder escolher ela quer fazer uma pergunta para alguém, beleza? Então eu sorteio e aí a pessoa escolhe e faz a pergunta para alguém. Então vamos ao sorteio aqui e aí só quem vai responder é quem tiver que responder, não vai ter réplica nesse bloco. Vamos lá, peguei um aqui, peguei dois, peguei um, olha, vamos lá. Aninha, vamos lá. Pegar a Ana aqui. Para quem a senhorita quer perguntar, dona Ana? Pode escolher qualquer pessoa, inclusive do seu time. Perguntar? Pode ser a Nath. Boa, então vamos trazer a dona Nath. Boa. Qual a sua pergunta para a Nath? Vou deixar as duas na tela, vocês têm 2 minutos. Essa semana, 2 pessoas me fizeram essa pergunta. Qual é a próxima onda do ágil? Legal. Bom, acho que eu já recebi essas perguntas várias vezes, tá? E eu acho que, na verdade, a pergunta é que está errada, né? Porque a gente não devia se preocupar com a próxima onda do ágil, né? Porque quando a gente fala de agilidade, aí também depende, né, do que a pessoa entende por ágil, se é cultura, se são ferramentas, frameworks, etc. Mas eu acho que o que a gente tem que olhar é para o mercado, né? Então, qual que é a sua empresa? Qual que é o seu nicho, né, de atuação? Quem é o seu cliente-alvo? O que você está entregando hoje de serviço? Você está tendo feedback, né, dessas pessoas? Você está entendendo? Falar sobre inovação de fato, né? E não sobre frameworks ou práticas, porque, como foi falado aqui, entendendo o problema que você tem,
Aí você escolhe, né, qual que é a ferramenta, a prática que você vai utilizar. Agora é entender o problema, né? É que problema você está resolvendo hoje e qual vai ser o próximo problema que você vai precisar resolver. Então, acho que é isso, né? Mais para esse lado e menos para essa preocupação de qual a próxima certificação que eu vou fazer, né? Enfim, essa caça aí de certificações também é um problema. Legal. Eu respondo? Como é que é agora? Não, agora eu deixo a Nath, ela tem que escolher para quem ela quer perguntar. Pode escolher qualquer pessoa, inclusive do seu time. Deixa eu ver aqui. Calma. Pô, tinha deixado uma cola aqui de todo mundo. Legal, vou falar com o André, porque eu não falei com ele ainda, que tá no meu time. Com o Suman? Então, vamos lá. 2 minutos, faça a sua pergunta para... Eu vou mandar uma que eu recebi, acho que foi hoje também. Tá terceirizando, Nath? Eu tô. Me perguntaram quantos Scrum Masters, Scrum Master ou Kanban Master, não sei como que você chama aí, mas quantos times o agilista ele deve ou pode ter, tipo, se tem um número bom para isso. Tá, eu vou responder com base em experiência, tá? Eu tô considerando que você tá falando um agilista, alguém que tá com papel no time ou de Scrum Master, ou se for um time Kanban ou Service Delivery Manager, alguém que tá próximo do time mesmo, né? Eu acho que depende um pouco na maturidade dos times, obviamente, né? Mas eu já trabalhei com até 3, e eu acho que mais do que 3 fica bem pesado. Então, na minha opinião ali, se você está começando, até se a pessoa não tem tanta experiência assim, um time é legal, daqui a pouco o time vai pegando jeito. 2, a gente sempre fala que o desafio é tornar-se inútil, né? Você vai ser um bom agilista se o time não precisar mais de você ali. Mas é quase que utópico, né? Mas baseado em experiência mesmo, acho que 3 é um bom número. Muito bem. Agora o senhor Suman pode escolher alguém menos a Nath para perguntar. Eu escolho a Andréa Murata. Vamos lá. Qual a sua pergunta para a Muratinha? 2 minutos. Qual é a cor desse batom? Brincadeira. Pode responder. Eu acho que é Chocoli, da Quem Disse Berenice. Fica aí. Merchan. Como é que é? Paga nós? Isso aí. Eu quero saber da Andréa o que ela acha da importância de participar de comunidades. Nossa, que bacana. Eu acho muito importante. Eu acho que uma coisa que me fez muito brilhar os olhos ali na PAG foi a questão de que a gente tem uma comunidade muito forte que troca muita informação. E que a gente discute muito e está muito aberto a aprender e a mudar de ideia, sabe? Então, a gente também, eu como agora estou como Agile Coach lá na PagSeguro, uma coisa que a gente também faz, né, tá no nosso papel, é fomentar essas comunidades, estimular para que elas continuem existindo, que essa troca continue acontecendo, porque a gente entende que isso vai fazer com que esse mindset, essa cultura se espalhe mais e que as pessoas se sintam mais preparadas e mais seguras para ajudar nessa transição, nesse momento de transformação. Então, a gente tem comunidades para falar de agilidade, e pode qualquer pessoa queira falar de agilidade. A gente tem comunidades para falar de produtos e boas práticas de produto. A gente tem comunidade para falar de qualidade. E a gente também tem o costume de, nas verticais, ter os líderes técnicos que se conversam uma vez também por semana para trocar. Então, essa questão de parar, estudar, trocar, ela é muito comum lá na PAG. E acho que é uma coisa externamente, acho que eu não fui claro na pergunta, né? De você estar, externamente, tipo comunidades externas, eventos, coisas e tal. Se envolver além da sua empresa, né? Eu acho importante. Eu acho que tanto também para você ajudar a disseminar, compartilhar. Acho que quando você começa mais a absorver. Você fica lá quietinho, meio tímido e tal, que nem eu. Aí depois você começa a compartilhar. Eu acho bacana. Hoje mesmo eu estava no TDC, eu estou essa semana inteira assistindo o TDC e já fiz várias anotações incríveis que tipo, foram muito mind-blowing, assim, sabe? De tirar um pouquinho da caixinha onde eu tô, da PAG, e poder ver um pouco o que está acontecendo lá fora. E trazer isso de volta também. Muito bem. Agora eu tiro o Suman, fica a Muratinha. Para quem a senhorita quer perguntar, tirando o Suman e a Nath?
Eu não sei nem o que eu quero perguntar. Deixa eu pensar. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Eu gostei de falar com o Andy. Ele é bem simpático. Olha aí, Andy. Vamos voltar ao Andy. Então vamos lá. 2 minutos para vocês. Você perguntar para o... Eu pensei numa pergunta agora. Vai lá. O pessoal sempre fala muito do apoio da gestão. Queria entender contigo como que você acha, o quanto você acha o apoio dessa gestão e como você faria até para conseguir o buy-in dessa gestão dentro de uma transformação ágil, ou até mesmo escalando a agilidade. Beleza. O apoio da gestão ele é fundamental, né? Então, eu já experimentei transformações em que emergiu isso de dentro da equipe, a equipe foi buscar apoio, né? E também já participo, né, de ambientes onde isso é estimulado, né? Vem algo de cima para baixo, né? Uma determinação ou uma, né, vamos, né, migrar para agilidade. Então, tem uma diferença grande nesses dois contextos. Mas, para você envolver a gestão dentro do processo de mudança e buscar o apoio deles, até porque muitos gestores, ou eles são muito baseados em números, né, em resultados, né, e obviamente é isso, são homens de negócio, pessoas de negócio, e as organizações também dependem disso. O teu grande compromisso para ganhar o apoio deles é definir com clareza quais são os resultados a serem atingidos. Então, se é aumento de performance, vamos entender o que é performance para a empresa, né, para aquele gestor, para aquela área, para aquela empresa, e vamos trabalhar na busca por aquele incremento de performance. Ou seja, satisfazer mais o cliente, gerar mais oportunidades de negócio, fidelizar mais clientes, gerar mais oportunidades de mercado para aquele produto em específico, com mais rapidez, né? Ou atender um roadmap, daqui a pouco, de inovação que a empresa estabeleceu estrategicamente para poder, então, para poder competir ou se antecipar a concorrência. Então, você precisa entender muito bem isso, tá? E começar a gerar resultados por meio da agilidade, né? Quer dizer, se você conseguir, para ele muitas vezes não interessa o que você está usando. É Kanban, Scrum, não me interessa. O que interessa é que você cumpra, atinja os níveis de performance que nós estabelecemos. Aí, o que você precisa de mim? É que muitas vezes lá no ambiente o líder ali da transformação, seja o Agile Coach ou quem seja, ele não sabe dialogar nesse nível de chegar lá e estabelecer, olha, quais são os parâmetros aqui do retorno do meu trabalho? O que tu espera do meu trabalho de transformação? Né? Então, essa é a perspectiva aí que eu procuro atuar. Muito bem. Bom, agora vamos lá, senhor Andy. Para quem o senhor quer fazer a sua pergunta? Só não pode a Muratinha, só não pode o Suman e a Manha. Manha, vou perguntar para a Ana. Faz tempo que eu não falo com a Ana. Volta, Ana. Verdade. 2 minutos. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Ana, quero saber assim que tu conte para nós qual foi assim o maior desafio que você já enfrentou, né, dentro da tua atuação como Agile Coach, né, dentro de uma transformação ágil. Qual foi assim o maior desafio, o maior bloqueador, a maior barreira que você teve que transpor dentro desse trabalho? Eu acho que foi quando eu trabalhei com uma grande empresa de bebidas, né, aqui no Brasil, e eu trabalhava numa empresa que ela fazia uma prestação de serviços, né, então ela entregava software para essa empresa, e quase todo o faturamento da empresa era para essa prestadora, então era para essa empresa, então ela tinha que entregar no prazo, de qualquer jeito, né, com qualidade, sem qualidade, tinha que estar lá para sobreviver. Então, era meio que uma bola de neve, assim, era frustrante, e a forma da empresa, né, conversar com essa prestadora e toda a cultura entrava junto dentro dessa prestadora de serviços, né, por conta do contato diário com todos os clientes. E o cliente, ele mudava o tempo todo, né? E até uma vez ele falou que o maior problema é que ele mudava o tempo todo o escopo do projeto, porque a empresa demorava muito para entregar. E aí, depois disso, eu vi que o cara tinha razão,
e a gente achou uma brecha nisso para começar a entregar mais rápido, né? Então, com muita conversa do cliente, então, como Agile Coach, eu tive que me aproximar muito do cliente, então eu não fiquei mais trabalhando junto com o time, porque o time até que mandava muito bem, né? Mas a gente teve que se aproximar mais do cliente para olhar mais para o upstream, né? A parte de discovery, né? Antes da entrada de demandas, né? Entender bem o que ele realmente quer, conversar com ele para priorizar bem, para daí sim a gente conseguir fazer e quando entrar no downstream, entregar o mais rápido possível, né? A gente passou de entregas de 30, 40 dias para 5 dias, porque assim como tinha uma janela para resolver bug, né? Os defeitos, a gente conseguiu criar uma janela para colocar software em produção. Então, ele começou a ter mais confiança, porque diminuiu a complexidade. Mas isso foram 2 anos aí de trabalho. Muito bom. Não foi da noite pro dia. Muito bem. Então, agora, vamos ter... A Aninha já perguntou, ela já respondeu, a gente já perguntou, já respondeu. Então, vamos lá. Sobrou aqui, ó, Gustavo e McFadden. Aí, um vai fazer pergunta para o outro. Então, vamos lá. Muito bem. E aí, quem quer começar? Pode ser eu, sem problema. Então, vai lá. Faça a sua pergunta para o McFadden, McFadden faz a pergunta para você. Bom, vamos lá, McFadden. Acho que eu queria puxar esse tema aí. Como que você enxerga nós, agilistas, como responsáveis por essa polarização de frameworks, né? Ah, esse framework é melhor, esse é pior, né? Que é uma discussão, né? Quem tem um pouco mais de conhecimento sabe que essa discussão nem é válida, né? O que nós podemos fazer e qual o nosso papel em levar essa bandeira e, de repente, tornar a comunidade, talvez, aí um pouco mais unida, né? Porque a ideia da agilidade é entregar mais valor, né? No fim das contas, gerar mais resultado, né? Então, como que você enxerga isso? Legal. Eu acho que a gente pode até expandir isso, né? Às vezes, a gente, enquanto agilista, às vezes a gente está jogando pedra na vidraça do lado, né? Mas, às vezes, a vidraça não é nem agilista, né? Não é nem ágil. Às vezes a gente fala, poxa, o cascata, né? Às vezes a gente fala o PMBOK, né? E eu acho que o aprendizado, a cultura, né? Para você poder debater sobre ela, acho que primeiro você tinha que entender, né? E às vezes a gente nem entende e está falando, né? Eu me incluo nisso, não estou jogando que isso é o problema dos outros, acho que isso é um problema de todos, né? Eu acho que quando enquanto brincadeira saudável de 2 pessoas discutindo sobre o time de futebol, né? Eu acho que é válido. É lógico que você tem um gosto mais para uma coisa ou mais para outra, mas muito foi se falado sobre ferramenta. E eu acho que essa deve ser a nossa discussão, né? Sobre qual a melhor ferramenta para atender, né? Então, eu acho que a hora que você fala, safe é prescritivo, né? Que está dentro aí. Eu acho que a maneira como se aplica safe, muitas vezes é prescritiva, né? Ou mesmo eu ouvi falar, o Scrum é prescritivo. Ele tem as regras, então não dá para falar que não tenha prescrição nisso, né? Mas se você executa o Scrum mecânico é uma coisa. Se você entende os valores e aplica os valores ágeis que estão sobre agilidade, é outra coisa. Então, acho que primeiro a gente devia dar exemplo, né? Eu acho que essa eu acho que é o ponto. Como a gente unir e ouvir para daí falar alguma coisa, né? Ouvir mais. Agora a sua pergunta para o Gustavo, Alexandre. Tá bom. Gustavo, eu acho que a gente podia pegar esse ponto, né, e falar um pouquinho, né, não sei se sobre o safe ser ou não ser prescritivo, né? Eu acho que você comentou esse ponto e existe esse ranço, né, dentro de ser prescritivo. Eu acho que é uma boa oportunidade, de repente, para você estar colocando um pouco o que é prescritivo, por quê, e o que não é, o que é mais empírico, né? Legal. Bom, no meu ponto de vista, né, existe uma interpretação um pouco errada aí das pessoas, né? Muito do safe, ele está construído em cima dos conceitos também de fluxo, né?
muito do SAFe, ele vem ali do... Se vocês olharem os princípios do SAFe, ele vem muito extraído ali do Don Reinsen, né? Então, falando de fluxo, falando de limites de WIP, né? Falando de visualização, né? Do seu fluxo. Então, eu acho que depende muito, e aí eu acho que essa necessidade das empresas terem um norte da onde seguirem, né? O que seguirem, essa necessidade, talvez essa ansiedade de não terem uma visibilidade num processo empírico, faz com que eles peguem aí algum framework ou método e tentem aplicá-lo de forma tal como é, né? Mas isso contradiz um pouco, né, a agilidade. Então, não vejo o melhor uso do SAFe como um uso prescritivo, né? Se você está usando de forma prescritiva, talvez você não entendeu, não internalizou que ele não é um método, né? Ele é um framework. Então, ele é uma caixinha de ferramentas ali, né? Na verdade, ele tenta compilar um pouco de tudo, né? Então, ele compila o que tem de Kanban, o que tem de Scrum, o que tem de, né, Lean UX, né? Então, uma série de pontos aí, ele tenta juntar, unir, e aí, usando isso como uma forma de enxergar, né? Bom, o que eu posso extrair daqui para o meu contexto, né? Talvez essa fosse a melhor abordagem. Boa, tá vendo? As perguntas vão... O tempo ruge. Mas vamos lá, vamos para o quarto e último bloco agora, nós vamos sortear vocês aí, e temos perguntas lá no slide que foram formuladas pelos nossos youtubers aqui, o nosso público. Vamos lá, senhor Rafael, temos perguntas? Temos bastante pergunta e bastante pergunta boa. Então vamos lá. Então o pessoal que está colocando pergunta, além de colocar também, a gente vai pegar pelas mais votadas. Então, votem também. Então, peguei posso fazer dois já? Aqui. Faz a pergunta e depois eu revelo quem vai responder. Beleza. Então, é uma pergunta de alguém anônimo, que não quis pôr o nome. Ele pergunta, qual a diferença de portfólio de projetos e produtos e qual o limite de escopo de cada um? Boa. Então, vamos lá. Para responder esta pergunta, temos ele, Andy Barbosa. Uau. E vai debater com ele Gustavo Castellano. Então vamos voltar os dois aqui. Vamos lá, repete a pergunta aí que até eu esqueci já. Então, qual a diferença de portfólio de projetos e produtos e quais os limites de escopo de cada um? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Cara, isso é uma das grandes confusões, né? Que existem. Eu respondo, né? Isso. E aí depois Os dois. Podem ir trocando. Pode fazer a trocação agora. Legal. Na minha visão, assim, essa é uma das grandes confusões, né, que existem dentro da organização e normalmente a gente chega lá e isso está muito confuso, né? A empresa tem produtos, né, e aí ela é gerida por projetos, só que os projetos muitas vezes envolvem N produtos, ou um produto tem N projetos dentro dela, né? Então, como limitar essa interferência, etc. Então, eu procuro trabalhar sempre na visão de produto, né, dentro da área de software em si, né, e olhar para que, muitas vezes, talvez o projeto, né, vamos imaginar assim, que o projeto seria algo que estaria dentro de cada um dos produtos que eu estou desenvolvendo. E óbvio que cada um desses projetos, muitas vezes, ele pode estar, então, envolvendo outros produtos, né, em relação àquele programa. Mas existe um dono daquele projeto principal, né, que é assim, que fica abaixo de um produto, e aí, a partir disso, eu vou, então, conectando. Isso para empresas de software, beleza? Para empresa de desenvolvimento de produto, etc. Agora, em outros contextos, talvez a realidade seja outra, né? Eu trabalho com um projeto e, a partir do projeto, eu envolvo as equipes necessárias para executar aquele projeto. É mais ou menos essa visão aí, isso é bem confuso mesmo.
Gustavo, como é que é a tua visão disso? Bacana. Bom, na minha visão, né, quando você tem um portfólio de produto, no fim das contas, o que você vai ter de diferente, basicamente, quando você tem um portfólio de projetos, você tem, de repente, alguns problemas ali, né, centro de custo, então, você tem que trazer as pessoas ali para o trabalho, né, a forma de você financiar, né, muda um pouco. Então, você tem centros de custo, você junta aquelas pessoas para um projeto que, na verdade, é temporário, né, tem início e fim, e termina-se. Quando você tem um portfólio de produto, o seu enfoque é muito mais value stream, né, fluxo de valor. Então, você, na minha visão, você começa a financiar de uma outra forma, você tem uma outra visão, né, tudo que é desenvolvido tem um enfoque muito maior naquilo que de fato gera valor para o seu cliente, e aí seria o seu value stream. E aí, naturalmente, você começa a perder um pouco desse ponto de centro de custo, né? Então, você coloca as pessoas para trabalharem ao redor do valor, né? E não o contrário. No fundo, a orientação, né, do portfólio por produto ou por projeto é que quando eu trabalho por produto, eu tenho isso claro, né? Pode ser, então, uma cadeia de valor, como você colocou, ou na verdade, uma cadeia de valor, ela pode ser uma business unit, né? Uma unidade de negócio, né? E dentro dela, então, eu aloco os N projetos dentro dela. Essa é a impressão que tem. Então, a empresa não opera mais por projeto, ela opera por produto e dentro dos produtos com os projetos dentro do produto, né? Alocando isso lá, se necessário, gerir por produto. Então, ainda é um ponto de bastante discussão isso, e bem difícil de fazer essa virada, né? Mas não tem outra saída, né? A melhor solução ainda é trabalhar orientado a produtos. Muito bom. Você quer amplo. Muito bom, hein? Pergunta boa. Pena que não pôs o nome, que a gente podia agora aplaudir. Mas aqui, ó, a pessoa que fez a pergunta se identificou pelo chat. Opa, vamos lá. Alex. Muito parabéns, Alex. Ó, top sua pergunta. Vamos lá, senhor Rafael. Fale a próxima pergunta e eu sorteio 2 pessoas aqui. A próxima foi de anônimo também, se quiser se identificar depois lá no chat. Mas a pergunta é muito boa também. Qual o valor de uma certificação hoje no mercado de trabalho? Além disso, será que não estamos... Mas ele continua aqui, ó. O ela, né? Será que não estamos criando um mercado de pessoas certificadas, mas incapacitadas? Polêmicas. Então, vamos lá. Quem vai responder essa pergunta é a Natália Manha, Nath Manha e Alexandre McFadden. Então, vamos lá. Se quiser que eu repita, porque a pergunta é longa. É longa e complexa. Vamos lá. Qual o valor de uma certificação hoje no mercado? E será que não estamos criando um mercado de pessoas certificadas, mas incapacitadas? Eita. Vamos pra manga, hein? 2 minutos. Nath tá mutada, tá, Nath? Agora não, vai lá. Eu achei profunda a pergunta. Bom, eu acredito que isso é um problema em todo lugar, né? Lá nos muitos milhões de anos atrás, quando você fazia certificação de projeto, ITIL, ou qualquer outra coisa, caía no mesmo lugar, né? Então, no começo, algumas poucas pessoas, que acho que aquela questão dos early adopters, talvez, né? Aquelas pessoas que realmente gostam de buscar essas coisas novas, eles vão lá, estudam, começam a aplicar, fazem essa certificação. No momento que isso vira, né, essa curva para começar a ser adotado em larga escala, né, então todo mundo começa a fazer certificação, entra na moda, as empresas começam a pedir, etc. Aí entra nessa parte de todo mundo que está indo lá fazendo, às vezes sem nem saber o que é aquilo, sem estar aplicando de fato, né? Então eu vou porque eu quero ficar atualizado de acordo com o mercado. O valor disso para as empresas varia muito, porque depende, né, da empresa. Eu já trabalhei numa empresa que
incentivava muito certificação, pagava, tinha que tirar no mínimo uma certificação por ano, etc. Então, tinha muito valor a certificação para essa empresa. E hoje eu atuo numa empresa que não tem isso, né? Então, a certificação, ela não tem valor, o que tem... Lógico, né? Se você tem uma certificação ok, né? Ela certifica que você estudou aquilo, mas é difícil medir, né? A experiência, a prática da pessoa, sem ser realmente pelo tempo que ela atua com aquilo e pelo feedback das pessoas que trabalharam com ela, ou as coisas que ela entregou, né? Então, acho que essa é muito relativo, depende da empresa, né, que você está buscando. Legal. Acho que de maneira mais generalista, eu super concordo com o que você falou, mas de maneira mais generalista, eu acho que a gente tem que pensar no processo de capacitação. Então, enquanto a certificação não é um fim, né, mas é uma maneira de você verificar o teu processo de capacitação, eu acho que ela é saudável, né? Eu acho que é um processo avaliativo. Agora, se você utiliza de outros recursos, um dump ou perguntas na internet e tudo mais, para burlar esse processo, você está se burlando, né? Então, eu acho que esse é o problema da certificação. Eu vejo, agora assim, alinhado um pouco com a Scrum.org, da qual eu faço parte, uma atenção muito grande à qualidade da certificação. Mas ainda assim, é possível você se certificar e não ter o conhecimento. Então, eu sempre digo assim, se você se qualificou, né, se você aprendeu, por que não se certificar? Eu olho muito mais pelo outro lado. Agora, falar, olha, porque uma pessoa tem 3 estrelas no peito, ela é melhor ou pior que as outras, eu acho que não é por aí. Eu acho que é mais uma etapa. A questão de estar criando pessoas burras, né? Eu acho que assim, os processos, eles induzem a isso, né? A partir do momento que você só mede as pessoas pela certificação, então o processo está induzindo a trazer esse tipo de situação. Agora, se você, dentro de todo o seu portfólio de capacitação, a certificação é uma etapa, uma parte, uma métrica, eu acho que ela faz sentido. Muito bem, muito bem. Tá tendo duas lives, uma no chat e outra aqui em vídeo. As discussões estão muito boas lá também. Então vamos lá, senhor Rafael. 2 últimas perguntas, a penúltima agora. Essa é do Francisco. Agora Boa. não é mais anônimo. Quais os pontos fracos do Kanban? Polêmica. Polêmica. Agora eu quero ver. Vamos ver se sai Suman aqui. Aninha. Também tá bom para responder essa, tá bom. Olha só, a sorte está... André Suman. Vamos lá. Ele nem gostou lá. Esse aí é um rótulo que vocês criaram. É tudo brincadeira, vamos lá. 2 minutos. Eu posso falar? Por favor, Ana. Eu acho que não é nem do método Kanban em si ser um ponto fraco, mas acho que até como o Suman comentou antes, da forma como as pessoas aplicam o método, né? Colocando um board na parede e achando que já está usando o sistema Kanban completo, né? Então, eu acho que é mais como as pessoas pegam o conhecimento, ou seja, numa parte do livro, ou seja, numa pequena vivência em alguma empresa, e aplicam sem dominar mesmo todos os fundamentos, né? Teoria das restrições, limites de WIP, vivenciar os princípios e práticas, tentar aplicar eles na prática, né? Eu acho que é mais como as pessoas usam do nome, né? Pega o nome e dizem que, né, sai usando, do que uma falha no método, porque como é um processo evolucionário, né? Você vai evoluindo aos pouquinhos e vai modificando, porque o Kanban é bem customizável, né? Então, vai muito... eu errei aqui, ou não deu muito certo, volto para trás e modifico, testo de novo. Então, ele é muito pragmatista, você vai experimentando conforme a tua realidade ali, teu contexto.
Eu concordo e acho que o principal ponto fraco, na minha opinião, é como ele é facilmente mal entendido. E eu acho que o próprio David Anderson, o pioneiro, né, e criador, eu acho que ele tem um pouco de culpa nisso. Porque ele poderia ter dado outro nome. Se ele chamasse de Método Anderson Evolucionário para o Trabalho do Conhecimento. Beleza. Agora, ele deu um nome, né, que vem lá da origem, dos cartões, da Toyota e tal, beleza, ele se inspirou naquilo. O nome veio carregado, aí o cartão chama Kanban, o quadro chama Kanban, é o sistema Kanban, é o método Kanban. Então, assim, hoje a gente já percebe, eu tenho muito contato com amigos, como tem com você, e o pessoal atrás das empresas falando assim, o Kanban é o próximo alvo, é o próximo chato que não resolve nada, sabe? Vem a pessoa lá, vamos trabalhar aqui com o método Kanban e tal. Ah, mas é uma coisa, sabe? Por quê? Porque estão pensando em implantação de Kanban e não em implementação Kanban. Você faz uma implementação Kanban, né? A gente começa com o que a gente tem e vai trazendo as práticas, não coloca tudo de uma vez e não muda papéis, essas coisas que a gente ainda bem conseguiu divulgar melhor na comunidade agora, que é assim que funciona, mas ainda a gente ouve falar de implantação. Eu quero implantar Kanban aqui, né? Vem aqui e me traz uma coisa pronta. E às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir que Kanban é método evolucionário. Se a gente começar de onde você está e semana que vem a gente estiver um pouquinho melhor, é aí que o Kanban está funcionando. E não falar que a gente limitou o IP, mediu o lead time, beleza, agora a gente usa Kanban, né? Então é um ponto bem, eu acho um ponto fraco do Kanban, essa questão dele ser muito mal entendido facilmente. Muito bem, muito bom. Agora vamos para a última pergunta. E aí acaba. Já estouramos o tempo aqui, viu, senhor Rafael? A culpa é tua. Mas vamos lá. Essa Próxima aqui pergunta. Para a Muratinha que sobrou, mais alguém. Muratinha mais um. Quem é? É boa a pergunta? Porque a Murata gosta de pergunta perigosa. Olha, eu tô pegando as mais votadas, então, assim, essa aqui é engraçada, hein? É boa? O que vocês pensam dos agilistas da felicidade? Nossa, cadê o Yoshima para responder essas aqui, hein? Olha lá, sorteio aqui, ó. Alexandre McFadden. Vamos lá. Então, Muratinha e McFadden. Repete para mim. 2 minutos. O que vocês pensam dos agilistas da felicidade? Seriam os abraçadores de árvore? Quem seriam eles? Entendi. Obrigada. No Globo Repórter. 2 minutos. Cara, não posso falar nada porque eu sou uma abraçadora de árvore. Eu gosto de gente e eu não sei exatamente o que as pessoas querem dizer com agilista abraçador de árvore, mas eu provavelmente sou uma. Eu gosto de falar de gente, eu gosto de entender como eles estão, eu gosto de estudar comportamento, eu gosto de estudar comunicação não violenta. Então, eu gosto de tudo isso. Práticas de gestão 3.0 são coisas que eu acho que tem o seu valor. Eu acho que resolvem algum tipo de problema. Que é, se eu quero trabalhar com pessoas capacitadas e motivadas, eu preciso minimamente ter empatia por elas, conhecer elas um pouquinho mais, né? E proporcionar um ambiente em que elas possam trabalhar da melhor maneira possível. Então, de alguma forma, organizar meu sistema, tirar a maior parte do peso que eu puder ali, para que elas possam trabalhar com fluidez. E acho que também faz parte, e às vezes você... Não acho que é responsabilidade do agilista, só dele, eu acho que é também muita responsabilidade da gestão de entender o clima, né? Mas eu acho que também o agilista pode auxiliar nesse quesito, de, putz, vou chamar um team building que de repente faz sentido aqui, vou fazer um check-in antes da minha retrospectiva para ver como é que tá o clima da galera. Coisas básicas e até coisas um pouquinho mais profundas. Por que não abrir um espaço para escuta num momento de isolamento como esse? Então, eu queria entender exatamente o que quer dizer agilista abraçador de árvore primeiro para eu poder me posicionar melhor. Pode ir. Legal. Eu vou tentar ser empático, né? Ou empático com quem fez a pergunta para tentar me colocar na posição dele, para tentar ver se eu consigo entender a pergunta, né? E talvez não esteja entendendo, e aí paciência. Mas eu acho que assim, talvez tenha se falando, olha, do agilista que só olha para as pessoas, né? Eu acho que a gente trabalha numa situação empírica, a situação empírica pressupõe ou
necessita de colaboração, e a colaboração está baseada em pessoas, né? Então, a gente pode olhar para o manifesto ágil. Então, não tem como a gente não se relacionar com pessoas, com as pessoas. Agora, não basta se relacionar só com as pessoas para entregar valor. Lógico, você tem que olhar para a empresa, você tem que olhar para o valor que você vai colocar, você tem que olhar para método. Às vezes, assim, a empresa tem o seu rigor, tem a sua necessidade de competir com o mercado. Então, talvez a pergunta pode ter vindo no sentido de, olha, vou só olhar para as pessoas. Eu não sei se é ou não, porque eu também nunca tinha ouvido falar esse termo. Mas eu acho que o agilista, enquanto pessoa ágil, né, ela faz o seu papel enquanto entende toda a cadeia de valor. Enquanto entende que tem um cliente lá no fim, né, que tem uma empresa que precisa ganhar dinheiro e que tem pessoas que vão produzir o valor para essa empresa ganhar dinheiro e atender o cliente. Então, eu acho que olhando como parte do processo, atender bem as pessoas, alinhado com o valor, para mim está super certo. Eu também não sei o que abraça a árvore, não abraça a árvore, né? Eu acho que eu já estou muito tempo trabalhando com gringo fora do Brasil, que já perdi um pouco dessa sensação. Mas eu acho assim, não tem como não trabalhar com pessoas. Você se comunica com elas e elas produzem valor, né? Agora, só olhar para as pessoas sem estar alinhado com o negócio e com o que ela gera, aí talvez pode ser um pouco de miopia, né? Mas eu super concordo com a sua colocação, tá? Só tentei me colocar que talvez a pergunta possa ser um pouco diferente. Eu fiquei pensando, talvez seja, tá fazendo, sei lá, dinâmica demais, tá, de repente, tentando impor uma questão de felicidade, as pessoas não precisam estar felizes, elas não precisam querer participar de todos os tipos de dinâmicas. Acho que também tem essa questão do bom senso, de que tipo de cerimônia eu vou puxar, de que tipo de facilitação eu vou fazer de acordo com o clima, de acordo com as pessoas que estão no meu time. Então, quando eu falo de entender as pessoas, é também qual é o perfil das pessoas que estão ali, né, do que elas gostam, do que elas não gostam, o que motiva elas, o que não motiva. Então, de repente, a pergunta está indo muito nesse sentido, tipo, nem ser muito sem noção, de ficar fazendo um monte de dinâmica, ainda mais quando você está na correria para entregar, né, querendo, vamos fazer aqui uma dinâmicazinha, não sei o quê, e às vezes a pessoa está na correria, quer entregar. Mas também quando eu falo de trabalhar o sistema para tirar um pouquinho dessa questão de ficar entuchando o trampo, para poder que as pessoas façam o melhor que elas podem, né? Então, também é através das pessoas que a gente vai conseguir esse valor. E são pessoas, não são recursos. Para o próprio benefício do sistema, né? Acho que uma coisa tem que ser ganha-ganha. Né? Muito bom. Todo negócio tem pessoas por trás. Né? Eu estou fazendo um negócio para pessoas. Eu não estou fazendo um negócio para nada. Muito bem. Tanto é que eu sou conhecido como o tio da gincana. Deixa eu botar todo mundo aqui para o nosso encerramento aqui. Queria agradecer muito todo mundo aí. Estouramos um pouquinho o nosso tempo previsto, mas acho que foi muito bom. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu colocar o nomezinho de todo mundo. Será que cabe aqui? Deixa eu ver. Bom, tem aí a descrição de todo mundo lá no vídeo aí, o LinkedIn de cada um de vocês. Obrigado, Suman, aí pelo bate-papo, Aninha também, lá, a milhão no chat ali. Outra live ali pelo chat. Muito obrigado, pessoal, só tenho a agradecer muito aí. E estamos aí. No chat aí, se você não se inscreveu, se inscreve, mas tem lá o canal do Orkano também, que infelizmente nós estamos com um probleminha lá de conta com o Google lá, que excluiu nossa conta. Mas vai voltar. E aí, são problemas técnicos aqui. Mas muito obrigado, galera. Foi 10 demais aí, muito obrigado. Mandem depois aí o feedback. Pessoal que assistiu também, se puder mandar o feedback pra gente aí, o que muda, o que não muda. Só tenho a agradecer. Beleza? Obrigado. Valeu, pessoal. Gente, prazer aí. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, tchau.